Algumas pessoas não gostam da volatilidade. O que digo é que não sigam o meu conselho. Sem problema, cada um faz o que quer. Quem vendeu, continue vendendo. Quem comprou, continue comprando. Os traders negociam e quem odeia, continuará odiando. Maximalistas serão maximalistas. Todos fazem o que desejam. Está tudo bem. Estão comprando 50 milhões e vendendo 40 milhões a cada minuto. Eles não querem arriscar nem uma tarde de risco. O Bitcoin pode despencar 95% amanhã e ficar assim por 5 anos. Você ainda será pago. Nesta análise de mercado temos uma atualização massiva de Michael Saylor. Ele está pronto para compartilhar os seus insights mais recentes sobre o mercado do Bitcoin e a posição da sua MicroStrategy. Ele irá explicar porque é que aqueles que ignoram os seus conselhos podem ter dificuldade em comprar Bitcoin num futuro próximo, já que os preços irão ficar muito mais caros. Michael também discutirá a forte pressão de venda que impulsiona a liquidação atual do mercado. Vamos mergulhar e ouvir o que é que Michael Saylor tem a dizer sobre isso. Algumas pessoas realmente não gostam da volatilidade, certos normas tradicionais simplesmente detestam. Mas se você chegasse a Susquehanna e dissesse que vamos remover a volatilidade da MicroStrategy, não teríamos 100 bilhões de dólares ou 95 bilhões de dólares em posições em aberto. Você sabe o que acontece quando você tira a volatilidade de uma empresa do nosso tamanho, eu sei. Tem outra empresa que criei. E essa outra empresa é 2 vezes maior que a MicroStrategy em termos de receita e também 2 vezes maior em termos de EBITDA. A empresa é bem administrada e, de fato, é uma grande empresa. O interesse aberto está em 5 milhões de dólares. Uau, isso é impressionante. Estamos em 98 bilhões agora enquanto falo com vocês. Assim, há um enorme mercado, um mercado de 300 trilhões de dólares para cupons de renda fixa, que geram instrumentos de baixa volatilidade e são protegidos pelo principal. Além disso, há outro mercado vasto, de 100 trilhões de dólares para ações, como o S&P SPY, o Vanguard 500, esse tipo de coisa que lhe proporciona um desempenho que supera o S&P em cerca de 15%. E se você superar isso, se fizer com menos volume ou com menos risco, então por que não lhe dou trilhões disso? Portanto, há esse mercado. Depois existe o mercado Bitcoin, que é eu aceito, eu quero o Bitcoin em alta. E é claro, há cerca de 100 bilhões de dólares agora, eu acho, nesse mercado, na MicroStrategy. E também existem os arbitradores conversíveis e os arbitradores conversíveis. Eles dizem, vou comprar 50 milhões de seus papéis. Vou vender 40 ou 35 milhões de suas ações. E conforme as ações se movimentam, ajustarei a posição vendida para extrair o prêmio sem risco. É isso que fazem. Quando me encontro com eles, digo, vejo vocês a cada poucas semanas ou a cada trimestre. Bom vê-los novamente. A propósito, aquilo que você vendeu a descoberto triplicou. Meu conselho, eles não seguem meu conselho. Não, tá tudo bem, cada um faz sua parte. As posições vendidas precisam ser vendidas, as compradas. Os traders devem negociar, certos que odeiam vão odiar. Os maxis serão maxis, todos fazem o que quiserem, tudo bem. Mas eu digo a eles, isso é como 75% de alta do Bitcoin. Na verdade, é como 70% da MicroStrategy. O lado positivo é 100% do Bitcoin, sem lado negativo. Se o Bitcoin cair 90% amanhã, você ainda será pago. O Bitcoin pode despencar cerca de 95% amanhã e permanecer assim por 5 anos. Mesmo assim, você ainda está recebendo seu pagamento. Então, por que continuar fazendo isso? Afinal, você já tem uma proteção, já possui garantias 10 vezes maiores. Por que buscar uma nova proteção? Sim, é interessante, não é mesmo? Mas existem algumas pessoas que fazem o hedge duplo. Portanto, há um grupo de pessoas que adquire essa conversão e simplesmente compram a conversão. Elas já estão devidamente protegidas e conseguem um desempenho superior ao do Bitcoin, mas sem correr o risco. Outras pessoas que têm esse tipo de visão, há outras pessoas que não querem correr o risco por 1 hora, literalmente na tarde em que estão comprando o título. Quero dizer, quando as ações estão se movimentando, elas estão comprando 50 milhões, vendendo 40 milhões minuto a minuto. Eles não querem nem mesmo correr o risco de uma tarde. A maioria das pessoas não tem conhecimento de matemática. Mas se você for um analista, certo?
Modele o valor da venda de um instrumento de renda fixa em que o que eu lhe dei foi um cupom garantido. E eu lhe dei uma garantia sobre o colateral e a segurança principal, mas em troca eu recebo o float, recebo o volume adiantado. Estou recebendo $1 bilhão de você e ele será negociado a 60 vol. É como um volante de $1 bilhão girando a 60 RPM. Há energia nisso, certo? Sim. Então, quando eu receber o $1 bilhão e ele estiver girando a 60 vol, provavelmente poderei vender a volatilidade por 100 milhões por ano, certo? Então, você me dá o dinheiro, eu ganho 100 milhões por ano com ele e ele sobe de 30% a 60%. Além disso, possuo outro float, que é um outro intangível. Estou mantendo capital na economia fiduciária, o que fornece uma garantia adicional. Quando você combina tudo isso, significa que, na verdade, o spread é de 85%. Poderia facilmente variar de 80% a 85%. Bem, isso quer dizer que se você vender $10 bilhões desse instrumento, captará de 8 a 8 bilhões e meio de dólares em Bitcoin que serão adicionados ao seu capital existente. Essa é a alavancagem e o comum. Então, a estratégia que adotamos é remover o risco e a volatilidade para aqueles que não gostam da moeda, oferecendo algo que é simplesmente superior a qualquer outra coisa. Certo? É superior a todos os títulos preferenciais de bancos, é superior a todos os títulos preferenciais imobiliários, é superior aos investment grades corporativos, é superior ao junk, é superior ao crédito privado e, você sabe, também é superior ao S&P. Pode ser melhor do que um ETF de Bitcoin. Acabamos de dar algo. Quanto melhor? 20% melhor, 30% melhor. Mas depois ficamos com o restante e o restante vai para a MicroStrategy. A MicroStrategy então faz 1,5. A nossa meta era um Bitcoin e meio. Mas a verdade é que chegamos a 2 vezes. Sim, bem, quando estamos rodando a 2 vezes o Bitcoin e 2 vezes o volume, como se tivéssemos um cofre. O volume de Bitcoin é 60. Nós somos 120, 140. Coloque isso no Black Scholes. O que isso significa, a propósito, é que se você decidir vender opção, se você observar a taxa de compra, por exemplo, se eu vender uma opção de compra no mercado com um prazo de 30 dias no IBIT, você estará gerando 100% de juros. Por outro lado, se você vender a mesma opção de compra com um prazo de 30 dias no MSR, você estará gerando 220%. É absolutamente uma loucura. Isso realmente é uma loucura. Com as suas participações crescentes no Bitcoin e respectivos rendimentos impressionantes, a MicroStrategy continua a solidificar a sua posição como um dos maiores investimentos institucionais em Bitcoin. A MSTR está totalmente envolvida neste ativo digital, causando impacto no mundo das criptomoedas. Se você achou esta explicação útil e fácil de seguir, considere assinar o nosso canal. Estamos aqui para fornecer atualizações claras, rastrear as últimas tendências e compartilhar insights de especialistas para mantê-lo informado sobre o mundo de criptomoedas. O meu nome é Rui Ledvino, obrigado por sintonizar aqui no Mentes Milionárias. Até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.